Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos que estão conectados conosco, através da rádio, através da internet, através do Facebook. Que o Senhor Jesus possa falar diretamente ao coração de cada um nesta noite. O nosso tema nesta noite é o grande e terrível dia do Senhor. É a segunda parte. No último programa, nós falamos também sobre o grande e terrível dia do Senhor. E hoje vamos continuar com esse tema através desse programa que vem ao ar toda semana, a última chamada ao povo de Deus. E nós lemos na último programa sobre algumas escrituras que nos falam sobre o dia grande e terrível do Senhor. Nós sabemos que existe uma conexão entre as escrituras. Muitas pessoas hoje sabem que esse dia está próximo, sabem que esse dia está prestes a se cumprir, mas se esquecem de que existem algumas características sobre este dia. E uma das características que o povo está deixando passar por alto é que, neste dia, o grande e terrível dia do Senhor, antes dele se manifestar, Deus, segundo as Escrituras, tem que trazer ou enviar a um profeta. E Deus tem enviado este profeta. E o nome dele é William Marion Branham. Profeta esse que Deus levantou nesta última era para tirar o povo de Laodiceia. E após este profeta, o precursor da segunda vinda de Jesus, o próximo personagem a estar em cena é o próprio Senhor Jesus, mas não mais neste mundo pecaminoso, não mais neste mundo cheio de doenças, neste mundo corrompido, mas o Senhor Jesus, antes dele estar aqui na terra, por 1000 anos, ele diz, segundo as Escrituras, que será o grande dia terrível, o dia terrível do Senhor, o qual a terra será queimada para ser purificada, para ser esterilizada, para acabar com toda a bactéria pervertida que o diabo perverteu. Muitas pessoas aguardam um outro profeta intermediando ao precursor e ao Senhor Jesus. Outras pessoas nem se dão conta de um profeta. Outras pessoas não se dão conta dos sinais que a natureza está dando. Mas tudo mostra que muito em breve, o Senhor Jesus Cristo, ele vai levar a noiva embora. E veja, se nós verificarmos as Escrituras, também nós encontramos que algumas pessoas que assim se dizem ser cristãs estão misturando a fé gentia com a fé dos judeus, falando que é judeu, que é isto, que é aquilo, mas Deus nunca tratou com judeu e gentio ao mesmo tempo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, tratando com os judeus, aquela mulher, Ciro-Fenícia, que chegou até o Senhor Jesus, chamando ele de filho de Davi, ele não deu ouvido a ela, porque filho de Davi é somente para os judeus e não para gentio. Então o Senhor Jesus não tratou com o gentio,
mais com judeu. Paulo, quando iniciou seu ministério, Paulo estava tratando com judeus. E Paulo recebeu a ordem para virar as costas para os judeus e ir para os gentios. E desde então, Paulo não tratou mais com gentil, com judeu, somente com gentil. E os apóstolos a mesma coisa. Então, hoje, ouvintes, Deus está tratando com gentil. Deus só vai voltar a tratar com judeu quando a noiva gentia tiver ido embora deste planeta Terra. Enquanto a noiva gentia estiver aqui na Terra, Deus não trata com judeu. Deus não trata com judeu enquanto a noiva gentia estiver na Terra. E, para nós reconhecermos a este profeta que Deus enviou, trouxe sua mensagem, nós vamos ler aqui em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E em Mateus capítulo 17, versículo 11, veja se não harmoniza perfeitamente essas escrituras. Diz da seguinte maneira, capítulo 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, olhe a harmonia, olha como se encaixa perfeitamente as escrituras. Porque desde Gênesis e Apocalipse não pode haver contradição. Deus é imutável. Deus não muda. Ele não pode escrever hoje algo e amanhã ser diferente. Porque se ele fizer tal coisa, não é Deus. Mas Deus nunca erra. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz da seguinte maneira: Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Veja, nós entendemos perfeitamente que Deus trata com a noiva gentia até Apocalipse 4. Depois a noiva gentia vai embora, vai para o rapto, arrebatamento, corpo novo, encontrar o Senhor Jesus, e aí o Senhor Deus, o Senhor Jesus vai estar tratando com o judeu, com a nação judia. Em Apocalipse 19, a noiva gentia retorna novamente à terra, mas antes dela retornar, a terra já foi purificada com fogo. A terra já foi purificada com fogo atômico. Toda imundície, toda coisa ruim deste planeta Terra será queimada, aniquilada. Todo morro será aplanado. E o mar será secado. O mundo será perfeito. E aí se cumprirá 1000 anos, o milênio. Jesus Cristo e a noiva, 1000 anos na terra. Depois de 1000 anos, haverá o julgamento. Todo ser humano será ressuscitado e passará diante do trono branco e será julgado. Alguns serão condenados à segunda morte, como diz em Apocalipse. Outros receberão oportunidade para servir ao Senhor Jesus e a sua esposa, não mais noiva, mas esposa. Olha a representação tão perfeita que é.
Porque a igreja é noiva até o arrebatamento. Porque quando a igreja encontra o Senhor Jesus, ali há o enlace, o matrimônio, a festa das bodas do cordeiro e a noiva, não mais noiva, mas esposa. E quando Jesus retorna à terra novamente, com a igreja eleita, já não haverá mais essa impureza que há aqui na terra. E para que isso tudo se cumpra, porque Deus é Deus e Deus não muda, ele tem que enviar, antes do retorno do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ele tem que enviar o último profeta. Como perfeitamente se encaixa com Eliezer, pegando Rebeca, levando Rebeca até Isaac. Eliezer ornou Rebeca, preparou Rebeca, deixou ela pronta. E parou um pouquinho antes. E Rebeca foi sozinha num determinado percurso até Isaac. Não houve uma outra pessoa para preparar Rebeca depois que Eliezer a deixou. Olha a representação perfeita. A Bíblia não pode falhar. Não tem como nós costurarmos, acrescentarmos ou tirarmos, porque Deus é Deus, Deus é imutável, Deus não muda. E nós sabemos que, como na primeira vinda, houve um profeta com o ministério duplo de Elias sobre ele, preparando o povo para se encontrar com o Senhor Jesus, ou reconhecer o Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda. Na segunda vinda é a mesma coisa. Um profeta vindicado nas Escrituras, com a dupla porção de Elias, para preparar um povo para encontrar o Senhor Jesus. E este profeta, este mensageiro, o último mensageiro escriturístico, porque não cabe mais nenhum profeta, nenhum mensageiro, como perfeitamente são as Escrituras. Uma coisa importante também sobre este profeta, este último profeta, antes da tribulação, antes da subida da noiva, antes da ressurreição dos mortos, este profeta, como todos os outros profetas, não podem negar o que os profetas pregaram. Não pode haver uma contradição entre este último profeta e o primeiro profeta, Paulo de Tarso. Veja como tem que se harmonizar a mensagem dos dois. Se Paulo pregou sobre a doutrina do batismo, este profeta, o último profeta, também não poderia ter negado sobre o batismo. Porque se ele negar o batismo, ele é um falso profeta e não um verdadeiro profeta. Porque tem que haver harmonia. Porque se Paulo prega sobre a doutrina da ceia, do lava-pés, e agora nessa última era, se levanta um profeta e nega essa doutrina, há algo de errado. Deus mudou? Deus alterou a Bíblia? Deus alterou o Evangelho? Não. Não tem como. Então, amados ouvintes, irmãos, quão fácil é nós observarmos e reconhecermos a este último profeta, o qual está preparando, não ele, mas a sua mensagem.
Muitos falam sobre, mas o profeta já se foi. Mas eu pergunto para qualquer historiador, qualquer teólogo, qual profeta viveu a era toda? Paulo viveu toda a primeira era, a era de Éfeso. E assim Martim, os reformadores. Mas a palavra de Deus, ela nunca morre. Ela permanece. E o que este profeta fala não é dele mesmo. É diretamente de Deus. E por ele estar falando diretamente de Deus, o que ele diz não pode contrariar o que Deus já falou através dos outros profetas. Veja, Paulo foi bem claro e objetivo sobre que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, que deve reconhecer que o que ele escreveu são coisas de cima. É coisas de Deus. Não foi Paulo, o homem, escrevendo, mas foi Deus usando Paulo, o homem, para escrever, para trazer a mensagem da primeira era. E agora, na última era, é a mesma situação. Deus usou ao profeta William Marry Branham, precursor da segunda vinda, precursor de outro profeta, não precursor de um doutor ou de um sistema religioso, mas precursor da segunda vinda de Jesus. Porque assim como João Batista, na terceira manifestação de Elias, foi precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, este profeta também, com a quarta manifestação de Elias, nele, percursa também ao Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Então, ouvintes, não tem como nós encaixarmos um outro personagem entre o precursor e o Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós encaixarmos. Paulo foi bem claro quando ele virou as costas aos judeus e foi tratar com os gentios. E quando Pedro tentou tratar com os judeus, com os gentios, como se fossem judeus, veja, Pedro, no seu entendimento como judeu, ele quis tratar o povo gentil, circuncidar os gentios, mas Paulo lhe repreendeu, mostrando a ele que gentil era gentil, judeu era judeu. Ele não podia querer aplicar a mesma doutrina dos judeus aos gentios. Então, ouvintes, nós vemos que como se encaixa perfeitamente Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, este ministério de Elias para restaurar a fé dos filhos aos pais apostólicos. Também o Senhor Jesus Cristo se referiu a esse ministério de Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. Também João, o revelador, mas não João revelando de si mesmo, mas era Jesus Cristo se revelando através de João, o revelador, revelando que este último mensageiro, o sétimo anjo mensageiro, este profeta, vindicado nas Escrituras, é o que traria e abriria todos os segredos de Deus que ficaram escondidos através das Escrituras. Revelaria os 7 selos, revelaria os trovões, revelaria o número da besta. Veja, pesquise a história. Qual foi o homem que trouxe a revelação de que Vigário Filidez, pegando os números do algarismo romano e somando-os,
dá 666. Qual teólogo que pode falar que foi ele que trouxe essa revelação? E este profeta revelou todos os segredos. Revelou tudo que estava oculto para se cumprir Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Hoje nós sabemos quem é a Babilônia, quem é o dragão, o sistema em quem vai estar do anticristo. Tudo isto, veja, não é um selo literal. Veja as eras passadas. Deus nunca selou literalmente ao seu povo, muito menos o diabo, o anticristo. E hoje, nesta última era, o selo do anticristo também é espiritual. É uma fé errada, é uma doutrina errada, é a trindade diabólica que foi implantada ali no concílio de Nicéia, quando deram poder ao anticristo, a antipalavra, juntaram o Estado, a política com a religião, e essa fusão deu o quê? Ouvinte, deu trono ao anticristo. Ali ele se entronizou. Quão profundos são esses assuntos? E qual doutor em divindade poderia revelar isto? Qual doutor em divindade poderia mostrar os 7 trovões sendo abertos, se cumprindo? Qual personagem estava no primeiro trovão, no segundo trovão, terceiro trovão, quarto, quinto, sexto e 7º trovão? E mais profundo, o selo sendo aberto. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, assim o selo sendo aberto e trazendo toda a revelação escriturística, abrindo, mostrando aquela meia hora de silêncio no céu. Aquilo que João viu e ouviu e foi proibido de escrever. Este 7º profeta, 7º anjo, o último anjo mensageiro, ele revelou tudo que João ocultou. Ele também revelou tudo que João escreveu por símbolos. Hoje, o livro do Apocalipse não é mais um livro de livro revelado. É um livro revelado. Ouvintes, amados irmãos, muitas pessoas hoje se referem aos sinais da natureza, terremotos, vulcões, vendavais, o mar violento, se refere como sendo um dos sinais do fim do mundo. E realmente é um dos sinais do fim do mundo. Mas o sinal mais importante do fim do mundo estão deixando passar por alto. Isso é bom. Nós vemos a natureza mostrando. A primeira Bíblia mostrando os sinais. Porque tudo que Deus vai fazer, primeiramente ele mostra na primeira Bíblia. Isso é bom, nós sabemos. Mas muitos estão passando por cima do principal sinal. Não esses terremotos, rumores de guerras, pestes, doenças. Não isso aí.
Mas o principal sinal do tempo que nós estamos vivendo, o principal sinal é nós reconhecermos o profeta mensageiro desta última era, porque através desta mensagem, desta revelação deste profeta, é que nós escaparemos da destruição que muito em breve se estabelecerá neste planeta Terra, no universo. Pense bem, reflita. Reflita no que está acontecendo. Seja sincero. Leia as Escrituras. Compare. E veja, não há nada de novo debaixo do reino dos céus. Compare com Sodoma e Gomorra. Compare com os dias de Noé. Veja o que está acontecendo neste mundo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um nesta noite, que estão através dessa transmissão com o programa A Última Chamada ao Povo de Deus, com o tema O Grande e Terrível Dia do Senhor. E estamos mostrando que antes desse grande dia e terrível do Senhor, há necessidade de nós reconhecermos ao mensageiro desta última era. Deus abençoe a todos e vamos ouvir o hino agora. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível.